Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 15. Amém, igreja? Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Igualmente, não se acende uma candeia e a coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, Santo Deus, eterno e todo-poderoso Pai. A sua palavra, meu Pai, que tem poder de modificar vidas, de transformar situações, de fazer renovo no meio do seu povo, meu Pai, já foi ministrada essa noite. Que o Senhor, meu Deus, possa aplicar essa palavra no coração da igreja, meu Pai. Que a vontade do Senhor seja manifesta nesse lugar, que não haja nenhum tipo de impedimento, que não haja nenhum tipo de levante do inimigo contra a vida das pessoas que estão reunidas aqui essa noite, meu Pai. Que o reino do Senhor possa avançar, que a palavra do Senhor possa ecoar em todos os cantos dessa terra, em nome do Senhor Jesus. É a oração que nós deixamos aqui essa noite. Amém. Glória a Deus, igreja. Aleluia, irmãos. Amém, Jesus. Essa palavra que nós lemos aqui essa noite nos mostra como é importante o testemunho do cristão, como é importante aquilo que nós expomos para o mundo lá fora, dentro da igreja e fora da igreja. Como é importante dar bons testemunhos, mostrar a luz de Cristo que habita em nós. Porque lá fora, irmãos, muitas pessoas estão vivendo em trevas, estão passando noites, virando noites no consumo de drogas, de bebidas, totalmente desprovido do conhecimento de Deus. E nós, como crentes, como servos do Deus Altíssimo, muitas das vezes temos retido a luz do Senhor em nós mesmos. Nós temos retido a luz do Senhor, como a palavra fala, deixado que o alqueire, deixado que uma cesta, uma vasilha, impede com que essa luz brilhe lá fora, irmãos. Muitas das vezes nós temos fracassado naquilo que Deus tem entregue em nossas mãos, por vergonha, por medo, por falta de zelo e dedicação. Irmãos, então essa palavra nos traz a confrontação que nós devemos ser luz do Senhor, porque lá fora, irmãos, muitas igrejas têm dado muito mau testemunho. Então o nome do evangélico, o nome do evangelho, e principalmente do Senhor Jesus Cristo, está sendo defamado pelas más atitudes de muitos. E muitas das vezes nós também estamos nos entregando, fraquejando e caindo nesses erros, irmãos. Que o nosso testemunho possa ser um testemunho voltado para as Escrituras, segundo a vontade e o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. De nada adianta, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo esteja acendido a luz em nós do Espírito Santo, sendo que nós retemos essa luz e não a expomos ao mundo que está nas mãos do maligno lá fora, deixando com que pessoas se percam, sendo que o Senhor já nos chamou como servo, nos deu autoridade, nos deu a força para que nós possamos chegar com sua palavra e aplicar sobre a vida de pessoas e transformar situações. Então nós temos deixado, irmãos, muitas das vezes, com que essa luz se apaga, pastor. Essa luz vai se esvaindo sobre as nossas vidas, e nós não temos controlado isso, e Deus está nos chamando a atenção essa noite. A palavra do Senhor, nós estaremos aqui expondo alguns tópicos. O primeiro, quando o Senhor fala, vós sois. Ali, momentos antes, estava sendo ministradas as bem-aventuranças. O Senhor estava falando como que um homem realmente convertido, um homem que entregou a sua vida a Deus, a Cristo, deveria viver, sendo pacificador, tendo fome e sede de justiça, conforme as bem-aventuranças ensinam. O Senhor estava falando tudo aquilo ali para o povo e para os seus discípulos, e Ele veio dizendo ao povo, é necessário que vocês sejam sal da terra, conforme o pastor pregou aqui, aquilo que há em vocês tem que temperar o que há no mundo. E em seguida ele vem dizendo, vós sois a luz deste mundo. O que ele estava querendo nos dizer? Que nós, irmãos, nós temos que chamar a atenção por aquilo que é de bom de nosso Deus. Não para que outras pessoas possam enxergar em nós falhas, enxergar em nós, porque muitas das vezes minha esposa costuma dizer, a mulher está com o cabelo pranchado, todo bonitinho, mas um fio de cabelo que se levanta chama a atenção das pessoas e ela é criticada por isso. Então muitas das vezes os nossos fracassos, os nossos erros têm tido mais conotação lá fora do que aquilo que nós acertamos.
Então, irmãos, se nós dedicarmos a fazer a vontade de Deus, a ser luz conforme o Senhor nos diz que somos, irmãos, nós vamos tirar o pecado da nossa vida. Vai ser um acidente, não vai ser rotina, não vai ser planejado, não vai ser nada que nós tramamos contra a obra do Senhor. Então o Senhor está dizendo, vós sois. Então ele já disse que nós somos luz do mundo. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, crer que ela é verdadeira e fazer a diferença lá fora. Vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, e deixa marcado em Mateus também. Vão ser os 2 textos que nós vamos estar trabalhando essa noite. Livro de Efésios, capítulo 5, leremos o primeiro versículo aí. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. A palavra do Senhor está dizendo assim: portanto, sejam imitadores de Deus. A palavra do Senhor nos diz como filhos amados na sequência do versículo, mas ela diz que devemos ser imitadores de Deus. Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Ele era Deus, deixou a sua glória no céu e desceu, Ele encarnou aqui na terra e viveu no meio de nós. Ele mostrou como se deve viver, Ele mostrou todo o seu amor, seu carinho, sua dedicação, a sua piedade, sua misericórdia, a sua graça, e tudo isso nós temos acesso através da palavra. Nós podemos abrir as Escrituras e vermos aquilo que Deus tem ensinado nós cotidianamente. Por que nós não conseguimos colocar em prática? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Então, irmãos, que nós deixamos as coisas deste mundo de lado, passamos a entender que como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e Ele diz através do seu Evangelho, que Ele é a luz, que Jesus dizendo que é a luz, Ele é a luz do mundo. Enquanto eu estiver neste mundo, serei a luz do mundo. Então Ele esteve presente aqui na terra, Ele caminhou no meio de nós, mas Ele morreu e ressuscitou o 3º dia. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nós somos o corpo de Cristo. Jesus, hoje Ele não está presente aqui na terra, mas nós somos o corpo dele. Então quando Jesus, que é o cabeça, nos orienta a fazer algo, nós como corpo de Cristo devemos nos levantar, nos dispor e fazer a vontade do Senhor, para que essa luz possa abundar em nossa vida, para que nós possamos levar essa luz para o meio das trevas e pessoas enxerguem que há diferença no meio da igreja do Senhor. Há diferença para o povo que crê naquele que ressuscitou no 3º dia. O nome do evangélico aí fora tem sido defamado, irmãos, e nós precisamos passar a fazer a diferença. Hoje nós temos pastores aqui dedicados ao ensino da palavra, temos homens e mulheres empenhados para que o Senhor, as obras do reino do Senhor avance. Então nós temos essa graça de estar no local onde a palavra verdadeira é pregada, onde ensinos verdadeiros do Senhor é pregado, mas nós temos que nos dispor a ser luz lá fora. Nós temos que nos levantar, nós temos que nos colocar de pé, para que essas circunstâncias da vida não apaguem a luz que Deus depositou em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em mim, habita em você, e nós temos que fazer a diferença nesse mundo. O cristão, ele está fazendo a diferença dentro da igreja, mas quando ele sai dessas portas para fora, muitas das vezes ele veste uma outra face, um outro tipo de pessoa. Muitas das vezes essa cobertura envolve o crente, esse pote, esse vasilhame, a pessoa sai aí fora, ele entra na igreja, ele é cheio do Espírito Santo, ele é dedicado, ele canta, ele louva, ele é fervoroso, mas quando ele põe o pé para fora da igreja, ele é uma outra pessoa. Ele tem vergonha de anunciar o Evangelho, ele tem medo de anunciar o Evangelho, e nós, muitas das vezes, fraquejamos diante disso. As circunstâncias, irmãos, as dificuldades da vida, os problemas que nos rodeiam, tudo aquilo que tenta fazer-nos fracassar, muitas das vezes nós esmorecemos diante do tamanho do problema e esquecemos que servimos um Deus que é maior que tudo, irmãos. Então nós não devemos deixar as dificuldades de fora, os problemas da vida apagar e limitar a luz do Senhor que há em nós. Essa luz ela tem que brilhar independentemente da situação, independentemente daquilo que tenhamos vivendo. Essa luz tem que brilhar no meio das trevas, irmãos, porque não existe uma competição entre luz e trevas. Quando a luz do Senhor chega, as trevas automaticamente fogem, elas têm que fugir. É da mesma forma você, quando chega na sua casa, acende o seu interruptor, a luz automaticamente acende e as trevas fogem.
Não há uma batalha entre trevas e luz, irmãos. Então nós devemos expandir. A nossa luz tem que fazer diferença lá fora. O Senhor já nos disse: vós sois a luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós estaremos entrando nessa segunda parte, sobre uma cidade edificada no monte. A palavra do Senhor diz também, em 1 João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz, irmãos, que há em nós. Jesus estava dizendo que Ele era a luz do mundo. E nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós também temos que ser luz do mundo. Não podemos deixar as circunstâncias nos pararem. A luz, ela é feita para mostrar o caminho, pastor. Eu estava meditando essa semana em casa, porque eu fui na casa do meu avô em Brumadinho há um tempo atrás. Hoje não tanto mais, que a energia elétrica ela já avançou muito, mas teve uma época que você andava pelas estradas assim, você custava ver um ponto luminoso, andava pela claridade da lua da noite. Então quando você via uma luz acesa, você sabia de quem que era a casa, você sabia onde que era aquele estabelecimento. Então, muitas das vezes, as pessoas quando viviam naquela época, elas eram guiadas pela luz. E nós, irmãos, temos deixado com que as dificuldades da vida apaguem essa luz, e pessoas que necessitam ver Cristo nas nossas vidas, não têm visto, porque nós limitamos o poder de Cristo. Nós deixamos de fazer a sua vontade. Ele já nos designou, Ele já nos chamou de embaixador do nome dEle aqui nessa terra. Aonde nós estivermos falando do seu evangelho, é como se Cristo estivesse falando, porque Ele habita em nós. Amém, igreja? O Senhor é a luz, Ele disse que era a luz do mundo enquanto estivesse no mundo. Ele está hoje assentado à direita do Pai, Ele está dentro de nós, e nós como corpo de Cristo temos que nos levantar, temos que nos colocar de pé e fazer a diferença lá fora. Essas paredes que nos envolvem aqui, mas esse teto, não pode ser um impedimento para as obras do Senhor. Isso aqui, irmãos, é um lugar de adoração para o Senhor, de entregarmos daqueles que foram designados para ensinar e para que nós possamos cultuar a Deus. Mas lá fora a grande obra está nos aguardando. Aqui nós recebemos do Senhor para poder fazer lá fora. Nós não podemos mais dar mau testemunho, irmãos, seja na escola, seja no trabalho, seja dentro de casa, na sua vida cotidiana com seu marido e com sua esposa. Nós temos que ser diferentes, irmãos, porque muitas das vezes nós estamos dentro de casa achando que não tem ninguém vendo, mas os vizinhos estão ali falando: olha, aquele lá diz que é crente, aquele lá fala que é melhor do que eu, porque ele já aceitou a Jesus Cristo, e começa a ver escárnio, e nosso testemunho tem fracassado, irmãos. Nós temos que nos levantar, olhar aquilo que está nos atrapalhando, as nossas fraquezas, os nossos erros, e pedir ao Senhor que nos dê vitória contra tudo isso, para que o nosso mau testemunho que hoje está sendo feito, se transforme amanhã no bom testemunho, porque quando você andar nos caminhos do Senhor, na luz do Senhor, vai haver diferença na sua vida. Aqueles que te apontavam como o crente, aquele que te denegria o seu nome porque você é crente, mas anda fora dos caminhos do Senhor, a partir do momento que sua vida estiver alinhada com a vontade de Deus, irmãos, eles vão ter que reconhecer a glória de Cristo na sua vida, e o nome do Senhor Jesus, ele vai ser glorificado. Entendeu, irmãos? Precisamos nos dedicar mais, ser mais zelosos na vontade do Senhor, mais presentes na vontade do Senhor. Eu sei que é difícil, que não é fácil, irmãos. Eu passo por tantas dificuldades e erro, e peço a Deus perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, porque eu não sou merecedor de nada, mas Ele, pela sua graça maravilhosa, me dá a oportunidade de anunciar a sua palavra, e a você também foi designado a mesma coisa, anunciar o evangelho daquele que vive eternamente, irmãos. Se coloca de pé na vontade de Deus, irmãos. Se deixa nas mãos do Senhor, para que Ele guie você, irmãos. Vai haver transformação, a sua casa vai ser diferente, a sua vizinhança vai ser diferente. Você vai fazer a diferença. Isso porque nós seguimos aquele que é a luz do mundo. E hoje nós somos corpo de Cristo, e Ele é a nossa cabeça. É dele que parte todas as vontades. É Ele que nos leva. É Ele que faz nas nossas vidas. Não há nada que eu possa fazer que não seja da vontade de Deus. E se Ele te consagrou como servo dele, irmãos, se coloca de pé e não olha a dificuldade, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Jesus Cristo, quando disse, não se pode esconder
Não se pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ele estava falando de Jerusalém, uma cidade que chamava Safé de Jerusalém, que era no alto do monte. Ela à noite, quando as pessoas que habitavam ali acendiam as suas candeias, pastor, quem estava de longe podia ver a luz de Israel, como Israel é chamada luz para as nações. Não se podia esconder uma cidade edificada, porque à noite, irmãos, todas as luzes das casas eram acesas e todo mundo que passava sabia onde estavam. Era uma referência. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos ser referências positivas, referências de homens honestos, pais dedicados aos filhos, maridos fiéis às esposas, alunos empenhados na escola, filhos obedientes aos pais. Nós temos que ter essa referência em nós, não do contrário, porque Israel passou devido à sua desobediência, devido à sua infidelidade com Deus, Israel foi entregue na mão do opressor, ela foi destruída, e aquela cidade que era edificada sobre o monte, que à noite todos poderiam identificar através das luzes, estava destruída. Porque deixou a infidelidade, a falta de fé, de dedicação ao Senhor, para poder cultuar outros deuses, para andar fora da vontade de Deus. E aquela cidade que era iluminada, que estava cheia de luz, se apagou. Viveu apagada por muitos anos, porque ela foi destruída. Que nós não deixamos com que essa situação chegue até as nossas vidas, porque o Senhor hoje está falando comigo e com você, porque Ele quer diferença, irmãos. Ele quer ver amanhã, você saindo da igreja aqui e chegando na sua casa, um homem ou uma mulher diferente, para que você possa, irmãos, mostrar o bom testemunho que Cristo, Ele entregou nas nossas mãos, porque nós não anunciamos um nome qualquer, nós não anunciamos o nome de um time de futebol, um candidato a prefeito ou deputado, ou seja lá quem for, nós anunciamos o nome daquele que vive eternamente, aquele que deu a vida na cruz do Calvário, para que nós possamos ser libertos da opressão, salvos da condenação eterna. Então nós temos que ter zelo e dedicação com isso. E eu estou falando para vocês como se estivesse no espelho, irmãos, porque eu necessito disso todo dia. Deus fala comigo através dessa ministração, porque eu preciso me dedicar e ser mais zeloso na vontade do Senhor. E é isso que eu almejo para a minha vida. E oro que a igreja também, em nome do Senhor Jesus, possa alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Que nada nessa terra possa impedir aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Porque isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para aquele que está ao seu redor, mas para Deus é muito melhor, porque você é a princesa dos olhos do Senhor, é a coroa da criação. Quando Ele vê seu filho dedicado ali, se empenhando na vontade dEle, Ele se alegra, Ele contempla aquela situação e vê a diferença, porque Ele conhece todas as coisas. Então, irmãos, não se pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós estamos edificados sobre a rocha, nós estamos no Senhor. Então, irmãos, as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas, não podem ser escondidas. Se você é um cristão dedicado, quando você sair da igreja, irmãos, não nega o nome do Senhor lá fora, não. Não deixa vergonha de dizer, não, eu sou crente, eu carrego em mim a vitória, eu tenho em mim o Cristo ressurreto, está em mim o Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha disso, não tenha medo disso, igreja. Isso é algo prazeroso para nós, falar que servimos um Deus eterno e verdadeiro, que viveremos com Ele eternamente. Então, que nós possamos dar bom testemunho, fazer a vontade de Deus nessa terra, em nome de Jesus. O segundo, na sequência, nós podemos ver que diz assim no versículo: não se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire. As casas, um pouco de história, a gente olhando as construções de Israel, nós observamos que as casas em Israel eram de baixa estatura. Não eram casas altas, tinham parede de 3, 4 metros, igual nós vemos hoje. Eram casas mais baixas. Então, irmãos, quando as pessoas acendiam as lamparinas, as candeias, eles só colocavam no alqueire, ou eles só colocavam sobre o velador, quando eles estavam sentados naquele lugar. Porque quando eles precisavam sair para fazer qualquer coisa, eles a apagavam e colocavam por baixo do alqueire para não haver perigo de queima, para que as paredes não viessem queimar.
Então isso, Jesus Cristo, ele conhecia essa história, e ele mencionou essa parábola fazendo o povo entender que se essa candeia ficasse por baixo, ela não alcançaria o limite da luz ali para aquele local. E ele estava assim, Jesus já sabia que nós somos luzes do Senhor, e que se nós deixarmos, limitarmos a luz que há em nós, irmãos, nós não alcançaremos a vontade de Deus, porque Ele quer, irmãos, que toda a sua rua veja Jesus Cristo na sua vida, Ele quer que seu trabalho veja Jesus Cristo na sua vida, Ele quer que a sua família principalmente veja Jesus, e a congregação que nós estamos. Então muitas das vezes nós tentamos limitar aquilo que Deus tem para nós. Deus nos avivou com seu Santo Espírito, irmãos. Não foi para nós poder vir na igreja todo domingo. Foi sim para que nós anunciemos essa palavra de vitória, esse evangelho que transforma vidas. Aqui na igreja é lugar de cultuar, irmãos. Então essa luz aqui dentro, ela tem que estar acesa. Mas lá fora também, em nome de Jesus. Que nada nesse mundo possa parar aquilo que Deus tem para essa igreja. Que nós possamos avançar a cada dia segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. A palavra no livro de Atos, no seu 1º capítulo, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, essa luz, esse Espírito que foi derramado sobre as nossas vidas, é para que todos possam ver. É claro que é gradativamente. Você vai começando com pouco hoje, vai crescendo na presença do Senhor e vai subindo os degraus para que Deus possa trabalhar cada dia mais nas nossas vidas. Hoje nós podemos perceber que não adianta a gente passar os carros na frente do boi. A gente tem que deixar as coisas na vontade do Senhor e no direcionamento dEle. Mas nós também não podemos omitir aquilo que Deus tem para realizar em nós, irmãos. Nós sabemos do nosso chamado. Nós sabemos quantas pessoas estão necessitando de nós, da nossa ajuda, do nosso braço estendido. O Senhor, Ele está presente em todo lugar, mas nós somos ferramentas nas suas mãos. Ele que move esse tabuleiro, Ele que faz todas as coisas, mas nós não podemos ficar rejeitando a vontade de Deus. Nós precisamos abrir mão das nossas das coisas triviais, daquilo que é secular, para fazer aquilo que é para Deus. A luz do Senhor tem que brilhar no alto, ela não pode ficar somente brilhando limitadamente. Ela não pode somente alcançar aquilo que eu penso que está bom. Eu tenho que me preparar cada dia mais para poder fazer aquilo que Deus quer, para poder fazer mais, para poder mostrar para o Senhor o quanto nós cremos e temos prazer em fazer a vontade dEle. Então, irmãos, que nós possamos nos dedicar à vontade do Senhor, entendendo que em nós habita um Santo Espírito. É Ele que nos testifica da palavra, é Ele que nos aponta os nossos erros, é Ele que nos conduz, é Ele que fala aos nossos corações. Quando nós estamos a ponto de pecar, o Espírito Santo está falando conosco. Então nós temos esse poder em nós temos esse dom de Deus gratuito em nós, irmãos. Então nós temos que nos dedicar, empenhar na vontade do Senhor e cada dia fazer mais para que nós possamos deixar essa pasmaceira das nossas vidas, deixar com que hoje o Brasil, nós vemos uma situação tão crítica nessa nação, irmãos, tão delicada, uma nação que tem um percentual tão grande de evangélicos, passando por tantas tribulações, tantas dificuldades. Pessoas dentro da igreja passando fome, passando dificuldade. Muitas das vezes nós podemos ajudar, mas nós não fazemos nada, pastor. Nós não fazemos nada. Nós não temos o empenho de pelo menos perguntar. As pessoas vêm e vão das nossas vidas e nós não procuramos saber o que aconteceu com ela. Então, irmãos, isso é expor a vontade de Deus, é deixar a luz do Senhor brilhar em nós, para que os homens possam ver e glorificar a Deus. Nós não podemos mais viver assim, igreja. O Senhor, Ele está levantando uma nação forte, um povo forte para fazer a vontade dEle nessa terra. Hoje nós podemos ver que tem igrejas que estão firmadas nas Escrituras, tentando andar seriamente na vontade do Senhor. Hoje nós estamos aqui na Igreja Despertar da Graça, nós temos visto a palavra que é pregada neste lugar, a vontade de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Eu saí do bairro Pindorama, eu saio de lá todas as vezes, é 16 quilômetros daqui, e venho para aqui porque aqui eu enxerguei algo diferente. Eu enxerguei uma aplicação da palavra. Eu pensava que eu sabia alguma coisa, mas de fato eu não sabia nada.
Eu tinha que aprender muito ainda. E como eu tenho que aprender demais na presença do Senhor. E hoje nós temos a graça de sairmos da nossa casa e vir para um lugar que prega a verdade, a palavra do Senhor, que não negocia aquilo que é inegociável, que não deixa as coisas seculares impedirem as obras de Deus neste lugar. Então nós temos que entender que Deus nos trouxe aqui. Ele está nos levantando, Ele está nos colocando-nos de pé para nós fazer a diferença, irmãos. Não deixa com que as trivialidades da vida impeçam a luz de Deus brilhar nas suas vidas. Que nós possamos nos dedicar às Escrituras, aprender com o Senhor cada dia mais. Porque somente assim, irmãos, essa candeia que muitas das vezes nós tentamos limitar a luz do Senhor, ela vai estar posta no lugar certo. E aquilo que é na vontade de Deus, irmãos, tem tanto poder, irmãos, que vocês não têm nem noção daquilo que é feito. Você talvez pregue o evangelho para uma pessoa que você acha que nem teve nenhum efeito, mas amanhã o Espírito Santo está convencendo aquela pessoa, e ela vai estar deixando as bebidas, vai estar deixando o mundo e entrando para a igreja do Senhor. Isso é poder de Deus, é isso que nós temos que entender. Não ter medo de anunciar o evangelho pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e transgressões, mas sim anunciar o evangelho, crendo que essas palavras são dignas e fiéis, e elas vão se cumprir na vida daquele que está ouvindo, irmãos. Porque muitas das vezes nós achamos que os nossos erros, que os nossos pecados, ele impedem a vontade de Deus. Deus, ele utiliza as nossas vidas para fazer com que pessoas possam sair desse mundo mal, dessas trevas que estão aí fora, e nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Nós temos que deixar Deus brilhar em nós, para que pessoas sejam transformadas, em nome de Jesus, igreja. A palavra em Efésios 5, no versículo 3 ao versículo 5, diz assim: entre vocês não devem haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Muitas das vezes, irmãos, nós limitamos a luz que Deus depositou em nossas vidas com essas coisas que foram pregadas aqui, com o que está escrito em Efésios. Nós deixamos essas obras da carne impedir com que o fruto do Espírito Santo desenvolva na nossa vida e essa luz mantenha-se acesa e fazendo diferença nessa terra. Muitas das vezes, irmãos, nós fraquejamos diante da possibilidade de pecar, na possibilidade na hora que o Senhor está provando a nossa fé, nós deixamos de seguir aquilo que Deus tem falado cotidianamente com nós, para seguir os desejos da nossa carne. E isso o Senhor está falando que isso está impedindo que a igreja avance do Senhor nessa terra. Isso tem impedido a vontade de Deus de se cumprir na vida de pessoas, porque nós temos dado maus testemunhos. Que nós possamos dar bons testemunhos a partir de hoje, igreja do Senhor. Que possamos nos dedicar a fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes achamos que é suficiente vir aqui à igreja. Mas quando nós chegamos aqui à igreja, nós ouvimos a palavra e saímos da igreja vazio da mesma forma com que entramos. E não tem diferença nas nossas vidas, no dia a dia, porque o nosso coração está duro, fechado para o Senhor. Clama a Deus para que esse coração possa se abrir, para que esse coração esteja apto a receber a palavra do Senhor, que é capaz de transformar e mudar as suas vidas, as nossas vidas. Nós, quando entramos nessa porta da igreja para dentro, irmãos, nós temos que entregar o que há de melhor do Senhor, para que essa palavra entre em nosso coração, nós aprendamos com ela e praticamos lá fora. Praticamos lá no lugar onde as pessoas vão ver e vão glorificar o nome do Senhor. Aqui na igreja, todos nós já conhecemos o nome desse Deus que é poderoso, desse único Deus majestoso, mas lá fora pessoas não conhecem ainda, ou conhecem somente superficial. Então que as palavras possam entrar no nosso coração e fazer a diferença. Amém? Palavra do Senhor na seguinte, que eu deixei um tópico dizendo: mas no velador, e assim iluminará a todos que estão na casa. Velador é o suporte vertical, né, que na época era colocado no centro da casa ou numa parede central, para iluminar a todos que estão ali naquele local. A luz que o Senhor depositou em nossas vidas, ela deve ser utilizada para benefício, orientação e edificação da igreja, irmãos. Edificação da igreja, porque aquilo que é em nós tem que brilhar de uma forma que o irmão, ele queira ter aquele caminho com o Senhor,
queira ter aquele mesmo, seguir aquela mesma vontade com Deus, e principalmente as pessoas que não conhecem o Senhor, elas têm que ver em nós algo diferente, elas têm que ver em nós pessoas dedicadas, que andam conforme a vontade de Deus, porque quando a nossa vontade está depositada no coração do Senhor, irmãos, tem diferença. Quando nós deixamos Deus agir nas nossas vidas, o Senhor vai fazer o impossível e muito mais nessa terra. Então, sem a luz do Evangelho, irmãos, há uma confusão muito grande neste mundo. A luz do Evangelho, ela tem que brilhar para que as trevas que estão abundando aí fora sejam aniquiladas, irmãos. Que o Evangelho do Senhor possa transformar as nações, as pessoas, e nós somos lamparinas nas mãos do Senhor. E nós estamos de pé e Deus tem feito nas nossas vidas, mas nós temos deixado aquilo que Deus quer demais nas nossas vidas, que é a obediência, a vontade dele sendo concretizada, olhando as circunstâncias, olhando aquilo que é pouco, aquilo que é pequeno demais em comparação a esse grande Evangelho que está em nós, que Jesus Cristo entregou em nossas mãos. Então, igreja do Senhor, que nós possamos estar de pé, deixando a luz do Senhor brilhar em nós, deixando que o Evangelho possa fazer a diferença nessa terra, deixando com que, através de nós, irmãos, o Evangelho de Deus possa ser anunciado, que você possa estar disposto a fazer a vontade de Deus, fazer a diferença nessa terra, se colocar de pé, não olhar mais as circunstâncias, não olhar mais as nossas fraquezas, os nossos erros, e sim somente aquilo que Deus tem para nós, que nós possamos viver o Evangelho de Cristo todo dia, que nós possamos viver as obras do Senhor, a dedicação do Senhor, igreja. Que não mais ficamos retendo a vontade de Deus, porque os empecilhos muitas das vezes não vêm de Satanás, não vêm de nenhum outro lugar ou dos nossos inimigos, vêm de nós mesmos. É nós mesmos que trazemos dificuldade para a conclusão da obra de Deus nas nossas vidas. Então que a palavra do Senhor possa fazer a diferença essa noite, que a palavra do Senhor possa levantar essa nação, esse povo que está aqui essa noite, e fazer com que nós possamos a cada dia ter prazer em anunciar o Evangelho, em não ter vergonha, não ter medo e não desprezar essa grande obra, esse grande poder, essa dinamite que está em nossas mãos. É a palavra que o Senhor tem para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém.